Meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa preparação para o concurso de agente da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no Alternativa Certa. Nós vamos, então, fazer a preparação para os cargos de escrivão e inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e eu vou acompanhá-los nessa trajetória na disciplina de processo penal. Então, eu sou o professor Gabriel Borges, já leciono essa disciplina de processo penal há algum tempo, já há alguns anos eu trabalho com processo penal. É uma disciplina que traz os seus desafios, mas que, seguindo uma lógica de estudo, agregando aquilo que nós acreditamos que é interessante para o aluno em relação a essa disciplina, tem sim como tirar uma boa nota e isso fazer a aprovação dos senhores. E essa vai ser a minha missão, transmitir o conhecimento do processo penal para que isso faça a diferença dos senhores no concurso público. A nossa aula de hoje, a nossa aula inaugural, o nosso pontapé inicial, ela vai falar das orientações gerais de estudo. Tá? Já faço aqui um primeiro apontamento com vocês, porque ao longo do nosso curso, nós teremos não só a transmissão de conhecimento jurídico. Eu vou buscar transmitir para vocês conhecimento de campo mesmo do mundo dos estudos para concurso público. Por quê? Porque eu estudei para concurso público por muitos anos. Eu fiquei 4 anos da minha vida estudando para concurso público e ao longo desses anos eu consegui uma série de aprovações, mais de 10 concursos públicos e que então eu consegui, me possibilitou escolher o cargo que eu gostaria de exercer. Então hoje eu sou delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul, mas eu fui inspetor de polícia aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, então eu falo para vocês com absoluta propriedade do valor da importância desse cargo, dessa função, que vocês começam hoje a caminhada e que ao final eu tenho certeza que vão alcançar essa caminhada e vão ser meus colegas na segurança pública. Lembrando, já faço um esclarecimento, aqui no nosso estado, os cargos de escrivão e inspetor, eles têm a mesma prova. Então, quando vocês forem fazer a opção no concurso, vocês vão escolher por um perfil mais administrativo ou mais operacional, mas a prova que vocês vão realizar é exatamente a mesma. Tá? Então, vamos fazer a preparação aqui para quem vai fazer o concurso de escrivão e inspetor. Vai ser a mesma prova, com diferença nas funções, talvez com a diferença em relação ao ponto de corte. Historicamente, o concurso de escrivão tem uma nota de corte um pouquinho maior do que a de inspetor. Isso não é uma regra, mas é o que nós visualizamos nos últimos anos. Então é importante eu destacar esses pequenos pontos para vocês. Então, além de toda a questão jurídica, que é o mais importante, que é o que nós vamos trabalhar, que é o meu objetivo, fazer com que vocês acertem as questões de processo penal, eu vou tentar transmitir para vocês conhecimento de concurso público, como é que o examinador pensa, como que ele pode cobrar, qual é que é o pega-ratão que ele vai trazer, olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. Então, está falando aqui com vocês alguém que foi concurseiro por muitos anos e que foi aprovado nesse concurso que vocês estão estudando hoje e que é possível, É possível ser aprovado, tem como, e aqui conosco vocês vão ser preparados para isso, para conseguir a aprovação e ocupar o cargo público que vocês desejam. Nessa aula aqui, eu sempre preparo nas minhas disciplinas, uma aula de introdução. Então, para mim, pessoal, já a primeira dica do concurseiro, isso aqui é mais importante que o próprio conteúdo. Saber como estudar, saber enfrentar aquela disciplina que está por vir. Como que é a melhor forma, quais as formas que daqui a pouco não são interessantes. Isso vai fazer diferença para que eu não perca tempo de estudo e para que eu direcione daqui a pouco o pouco tempo que eu tenho para um estudo de qualidade. Nós sabemos que muita gente trabalha, as pessoas têm que conciliar daqui a pouco estudo com família, com profissão, com demais atividades diárias, então conseguir direcionar o tempo de estudo àquilo que realmente interessa faz a diferença. Então, na minha disciplina de processo penal, é o meu comprometimento fazer isso com vocês, mas eu aconselho que vocês façam em todas. Não pode, quem quer ser aprovado em concurso público, negligenciar nenhuma disciplina. Pelo contrário, tem que ser bom, tem que ser, pelo menos, tentar melhorar o nível em todas elas. Tá? E isso que faz a diferença de quem é aprovado ou não, daquele que fica dentro das vagas ou não. Então, façam isso em todas. Aqui no processo eu vou facilitar a vida de vocês. Então, como é que nós vamos dividir aqui a nossa aula 0, a nossa aula inicial, que vai trazer essas orientações para vocês? Primeiro, apresentação da matéria, nosso primeiro ponto.
O nosso segundo ponto, análise do edital da última prova e análise da última prova, né, por consequência, no que tange ao processo penal, né, lembrando, nós vamos trabalhar o processo penal, é isso que para mim aqui interessa, as orientações gerais de estudo em relação ao processo penal e a nossa bibliografia sugerida. Tá? Então, aquilo que eu acredito que vai trazer um benefício para vocês, se vocês estudarem, aqueles doutrinadores que vão incorporar esse estudo do processo penal, aumentando o conhecimento jurídico de vocês. Então, apresentação da matéria. O que é isso, professor, que nós vamos estudar? O que é esse processo penal? Pois bem, meus amigos, quando surge um crime ou uma contravenção penal, né, esses elementos que vocês vão estudar lá no direito penal, surgiu então um fato, uma infração penal que pode ser um crime ou contravenção penal, que é, conforme teoria majoritária, né, a teoria tripartida analítica, a infração penal é um fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ele é previsto em lei, ou seja, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal, é previsto em lei. Ilícito é contrário ao direito. Matar alguém é contrário ao direito. E culpável, há juízo de reprovação social sobre a conduta típica e ilícita que a gente praticou. Então, há um juízo de reprovação sobre matar alguém, que é uma conduta prevista em lei e contrária ao direito. Bom, surgiu essa infração penal. Surge a possibilidade do Estado aplicar uma sanção penal, que pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Para aqueles agentes que são imputáveis, que sabem o que estão fazendo, é uma pena. Mas o Estado pode simplesmente aplicar uma pena de reclusão de 20 anos para aquela pessoa que matou alguém? Simplesmente assim, matou alguém, no outro dia pena de 20 anos de reclusão. Não pode, pessoal. Porque para materializar o direito penal, para instrumentalizar, para dar um aspecto prático ao direito penal, né, aquilo que está previsto no Código Penal e nas legislações penais extravagantes, o Estado precisa de um instrumento. E esse instrumento é o processo penal. Então, o processo penal, ele serve para instrumentalizar, para efetivamente colocar no papel aquilo que aconteceu lá no mundo dos fatos. Subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. Para que eu possa aplicar uma pena, eu preciso de um processo penal. E é isso que nós vamos estudar. Desde o começo, quais são as fontes, quais são os princípios, o que é uma investigação preliminar, o que é uma ação penal, como que nós entramos no processo propriamente dito, como que nós produzimos provas, como que nós prendemos alguém, quais são os processos em espécie. Tudo isso vai ser uma caminhada longa que nós vamos ter, mas que nós vamos aprender o processo penal para que a forma com que o examinador cobre isso no concurso público, nós saibamos, nós consigamos acertar a questão. Então, é isso que nós vamos estudar, esse instrumento que materializa aquilo que nós temos lá no direito penal. O nosso segundo ponto, análise do edital. A última banca, inclusive foi o concurso que eu fui aprovado para inspetor de polícia, né, tomei posse lá na primeira turma do último concurso, ela foi a banca Fundatec. Né? Então, nós vamos trabalhar aqui imaginando que será a banca Fundatec e que o edital ele vai ser semelhante ao último. Geralmente, em concursos públicos, as bancas acabam se repetindo e os editais também. Nós temos algumas atualizações legislativas, algumas coisas são inseridas, outras são retiradas, mas a grande parte do edital ela é mantida. Então aqui está a segunda dica importantíssima do concurseiro. O edital do concurso, pessoal, é a lei, é o que mais nos importa. O edital do concurso ele tem que estar colado na parede da sala de vocês. Vocês têm que passar por ali e saber que no concurso que vocês querem de escrivão da Polícia Civil, cai provas no processo penal e daqui a pouco não cai competência no processo penal. Eu não vou estudar uma coisa que não vai cair no concurso. Então isso tem que estar lá e não, eu estou falando em processo penal, mas vocês têm que lembrar que o que aprova é todo o edital do concurso. Então vocês têm que fazer isso para o direito penal, para o direito administrativo, para a informática, para o raciocínio lógico. Então todas as disciplinas têm que ter vocês têm que ter essa noção e esse empenho de saber, às vezes de cabeça, aquilo que cai, aquilo que não cai, para conseguir vencer o edital
E depois que venceu a primeira vez, ir lá e vencer a segunda, a terceira, se for preciso, a 20ª vez, para que, quando for cobrado, vocês acertem. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar. O que veio no último edital da Fundatec, já adiantando para vocês que não foi um edital curto, tampouco um edital fácil. Nós tivemos aqui um edital longo de processo penal, que abarcou vários aspectos do direito processual penal e que não foi simples, pessoal. Eu preciso dizer, né, eu não posso vir aqui e tentar ser bonzinho com vocês e dizer, não, fiquem muito tranquilos, um dia de estudo é suficiente. Não, não é. Para que vocês consigam uma boa nota, vocês precisam de dedicação. É por isso que aqui nós estamos num curso extensivo que tem tempo. Vocês têm tempo para estudar. Então, precisa ver muito mais do que uma vez esses tópicos, tá? Porque é um edital longo. Então, foram trazidos os princípios gerais do direito, os princípios do processo penal, direitos e garantias processuais previstas na Constituição Federal, em tratados e convenções internacionais. Foram trazidas as fontes do direito processual penal, os sistemas processuais penais. Então percebam, começa com uma parte introdutória digamos que afastada da legislação, né? Então é muito teórica mesmo, para depois entrar na legislação quando ainda não entra no Código de Processo Penal, mas sim na Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que é uma lei que institui o Código de Processo Penal, então antes dele. Aí começa a estudar as partes do Código de Processo Penal no seu início, que é a lei processual no tempo, lei processual no espaço, lei processual em relação às pessoas, interpretação da lei processual. Então, partes iniciais do Código de Processo Penal para entrar, né, efetivamente na investigação preliminar, uma fase pré-processual. Tudo isso aqui nós vamos ver ao longo das disciplinas, da nossa disciplina. E também fala da identificação criminal, né, que é trazido só o termo no Código de Processo Penal, mas que nós temos uma lei específica, a Lei 12.037, que trata da identificação criminal e que, por um cuidado, né, buscando a aprovação e maior conhecimento de vocês, nós vamos também trabalhar essa lei. É uma lei curta, mas que nós temos que ter, então, esse cuidado para evitar que daqui a pouco seja cobrada alguma coisa e nós não tenhamos visualizado as minúcias que essa lei traz. Entramos nos sujeitos da persecução penal, quem é que envolve, quem é que integra as partes do processo penal. Entramos depois na questão da ação penal, aí já entrando no processo propriamente dito, avançamos à fase de investigação preliminar. Jurisdição e competência, processo puro, questões e processos incidentes e medidas cautelares patrimoniais. Aqui entra num tema muito específico do processo penal, e é por isso que eu disse que o edital não foi simples, não foi fácil. Não é qualquer concurso que traz esse tipo de cobrança aqui. Quando nós chegarmos nessa aula, vocês vão entender o que eu estou falando. São temas bem específicos. Comunicação dos atos processuais, né? Como é que são comunicados, como é que são transmitidos os atos ao longo do processo. Prisões é a parte nobre do direito processual penal, né? Porque, em tese, institui-se um processo para provar a verdade e, ao final, prender alguém ou não. Então, o tema prisões seguramente vai cair uma questão na prova, né? Isso é praticamente certo, ou até mais de uma. Provas no processo penal, também um tema muito clássico no processo, e que geralmente, quando é cobrado em edital, quando é trazido em edital, cai pelo menos uma questão. O processo penal nos seus procedimentos em espécie, procedimento comum, procedimento especial, nós vamos ver também. A sentença penal enquanto ato final do juiz que vai condenar ou absolver alguém. Teoria geral das nulidades. Isso aqui, pessoal, teoria geral das nulidades e teoria geral dos recursos, eu chamo mais uma vez a atenção de vocês. Não é qualquer concurso público que traz esse tipo de cobrança em edital. Então, a Fundatec acabou sendo muito ampla, muito exigente no processo penal, o que dificultou muito a vida dos alunos. Então, tinha que ter um bom conhecimento aqui no direito processual penal. Então, não bastava ser formado em direito para conseguir vencer esse edital aqui e ter a condição de tirar uma boa nota. Tinha que realmente estudar a matéria. Então, por isso que a vantagem de estudar com tempo, de se preparar com tempo para o concurso público. Relações internacionais com autoridade estrangeira e a nossa LEP, Lei 7210 de 84, a nossa Lei de Execuções Penais. Então,
mais uma vez sai do Código de Processo Penal. Percebam, nós temos aqui a nossa lei, nós vamos tratar da nossa lei 12.037, quando nós falamos da identificação criminal. Tudo isso aqui parte teórica. Aqui uma outra lei, que é uma lei de introdução ao Código de Processo Penal, portanto. Aqui nós temos a LEP e todo o resto é o nosso CPP. Então, bastante coisa, muita coisa. Só a LEP é uma lei bem grande, tem muita disposição doutrinária e jurisprudencial. Nós tivemos várias alterações legislativas na LEP recentemente. O pacote anticrime alterou muito o Código de Processo Penal, a própria LEP. Então, bastante coisa para que nós trabalhemos ao longo do nosso curso. Análise do edital em relação à bibliografia indicada pela banca. A banca disse, lembrando, o último concurso foi lá em 2018, então as doutrinas mais atuais à época, 2017. Norberto Avena, clássico do processo penal, eu gosto de estudar pelo Avena, então não tenho nenhuma oposição para quem daqui a pouco acha interessante ter esse doutrinador como base. Renato Brasileiro, que aqui para mim sempre foi no processo penal a minha principal doutrina, então aqui eu recomendo de olho fechado, e o Eugênio Pacelli, ou Eugênio Pacelli, no curso de processo penal, que sinceramente, desses aqui é o que eu menos tenho afeição pela obra. Então, ficaria com a primeira ou com a segunda. Análise da última prova. Bom, aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu selecionei lá a última prova, as questões de processo penal. Percebo, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Então, de 80 questões, nós tivemos 6 questões de processo penal. Isso aqui faz a diferença para aprovar ou não os senhores. Tá? Então, ter uma nota boa numa disciplina eleva a classificação de vocês, aprova vocês, ou ter uma nota ruim pode tirar vocês das vagas, pode reprovar vocês. Então, mais uma vez, reforço, tem que ter atenção em todas as disciplinas, não pode negligenciar nenhuma, e aqui é a minha preocupação com o processo. Percebam a complexidade das questões. Você que está começando agora aqui conosco, o curso, está tendo o primeiro contato com o processo penal, vai olhar essa questão e vai ficar... é absolutamente normal, tá? Me escutem, acreditem. Vocês vão pensar que, meu Deus, como é que eu vou responder, como é que eu vou acertar um negócio desse aqui? Olha a dificuldade. A parte final da minha afirmativa é correta. É difícil, não é fácil. Agora, ao final do nosso curso de processo penal, vocês vão ter condições de olhar uma questão dessa aqui e, se não com certeza, com um grau de convicção muito bom para responder de forma correta. Me cobrem, vocês vão ver agora, e aí ao final do nosso curso vocês retornem e olhem novamente, vocês já vão estar com outro olhar em relação à disciplina e vão ver que valeu a pena. Tá? Então, vamos ver como é que foi cobrado já para vocês começarem a internalizar o tipo de cobrança, o estilo de banca. Questão 33. Após realizarem o roubo dos malotes de dinheiro de um carro forte na cidade de Uruguaiana, os integrantes de um grupo criminoso fortemente armado dirigiram-se em fuga para a cidade de São Luís Gonzaga. Por ser ali sua base operacional, imediatamente iniciada a perseguição do grupo, todos os seus membros foram presos em flagrante cerca de 2 horas já no território da cidade de São Borja. De imediato, a autoridade responsável pela prisão se dirigiu à delegacia de polícia de São Borja com a finalidade de apresentar os presos em flagrante para a tomada de providências cabíveis pelo delegado local. Diante disso, é correto afirmar. Então, a banca está dizendo, nós tivemos um roubo de malotes de carro forte na cidade de Uruguaiana. Bom, um roubo, artigo 157, eu tenho o direito material, eu tenho o direito penal. Começa por aí. Então, o crime foi em Uruguaiana. Os integrantes, eles fugiram para a cidade de São Luís Gonzaga, porque ali era a base operacional deles. A partir de então começou uma perseguição e eles foram presos 2 horas depois na cidade de São Borja. Bom, olha só quanta coisa. Já deu para ver que nós estamos falando de uma questão que trata do tema prisões. Tá falando claramente em prisão em flagrante. E aí vem as assertivas.
Letra A. Em razão de Código de Processo Penal fixar o juiz da comarca de Uruguaiana como competente para análise do auto de prisão em flagrante, todas as pessoas presas deverão ser encaminhadas para aquela comarca a fim de que a autoridade policial lavre, se assim entender o respectivo auto. Está dizendo que o juízo competente para o flagrante é o de Uruguaiana. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, letra B. O delegado de polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pelo Código de Processo Penal aos juízes, deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, pois o juízo competente para o futuro processo é o de Uruguaiana. Então, o delegado vinculado aos mesmos processos, mesmos critérios do juiz. Letra C. O delegado de polícia, por estar vinculado aos mesmos critérios de competência estabelecidos pela Constituição Federal aos juízes, a outra falou que pelo CPP, Código de Processo Penal, aqui pela Constituição Federal aos juízes. Deverá se recusar a lavrar o auto de prisão em flagrante, pois o processo será em Uruguaiana. Letra E. Os integrantes do grupo deverão ser apresentados imediatamente à autoridade de São Luís Gonzaga. Por quê? Porque é onde é a base operacional. Essa é a letra E. E o gabarito, letra D. Os integrantes do grupo deverão ser apresentados imediatamente à autoridade de São Borja, que, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, vai providenciar a remoção dos presos. Olha só, pessoal. O crime se consumou onde? Em São Borja. Portanto, todo o resto é para confundir vocês. Tem que ser apresentado, conforme o Código de Processo Penal, isso nós vamos aprender, no local da prisão, no local em que os indivíduos foram capturados. Não importa se o roubo foi uruguaiano. Vai ser apresentado lá, essa autoridade vai fazer. A autoridade policial vai lavrar o auto de prisão em flagrante, depois, se for o caso, vai fazer a remoção dos presos. Então, a única que falava em São Borja era a letra D. Logo, se vocês tivessem estudado a parte de prisão em flagrante, vocês iam saber a autoridade do local em que foi preso, não interessa o resto. Então, não é na comarca de Uruguaiana onde foi o crime. O delegado não está vinculado aos mesmos critérios de competência do juiz, nem pela Constituição Federal, nem pelo Código de Processo Penal. São coisas diferentes. Não é no local da base operacional, pouco importa a base operacional deles para fins de lavratura de auto de prisão em flagrante, é o local da consumação, portanto o gabarito letra D. Tá? Então, conversando assim, o negócio já começa a ficar um pouco mais claro. Imagina quando vocês já tiverem com todo o conhecimento. Questão 34. Ao finalizar a apuração de um crime contra o patrimônio, a autoridade policial entendeu por indiciar fulano de tal. Então, o delegado, quando fala em autoridade policial, está falando em delegado de polícia. Entendeu por indiciar fulano de tal e beltrano de tal. Vocês vão aprender nas nossas aulas o que é esse termo aqui, tá? Indiciar, tá? Então, vou ensinar para vocês, não se preocupem. O delegado indiciou essas duas pessoas porque praticaram um roubo. Após a distribuição do inquérito, então já estamos falando em inquérito policial. Perceba, a primeira questão foi de prisão e que também falou de competência, agora em inquérito. O magistrado, o juiz, abriu vista da investigação para o Ministério Público oferecer denúncia. Denúncia é um outro ato diferente do indiciamento. Vamos aprender também. E entendeu por acusar Cicrano. Aqui nós já temos um terceiro, além do fulano e do beltrano, Cicrano. Em vista disso, marca a alternativa correta. Letra A. Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá requisitar. Quando nós temos o termo requisitar, ele infere, ele indica uma ordem, então requisição é uma ordem. Então deverá ordenar à autoridade policial, o promotor ele vai ordenar ao delegado que indicie Cicrano, a fim de que seja respeitado o princípio da congruência entre a acusação e a investigação. Letra B. Em razão dos termos constantes na ação penal pública, o Ministério Público deverá requerer à autoridade policial, o delegado, o indiciamento de Cicrano. Então aqui ele não está mandando, ele está pedindo. Requerer é menos que requisitar. Então, a única diferença da A para B é que na A ele está mandando o delegado indiciar e na B ele está pedindo. Letra C. Em razão dos termos constantes na ação penal pública, a autoridade judicial, o juiz, de ofício, ou seja, sem pedir para ninguém, sem provocação, poderá determinar o indiciamento de Cicrano.
Letra D, em respeito ao princípio constitucional da igualdade, a autoridade policial, assim que tomar conhecimento da formulação da acusação, também contra Cicrano, deverá de ofício rever o indiciamento anteriormente realizado. E letra E, o nosso gabarito, ainda que a denúncia seja oferecida contra fulano e beltrano e Cicrano, o Ministério Público e o Poder Judiciário não poderão determinar o indiciamento de pessoa constante nesse ato, porque é um ato privativo do delegado de polícia. Meus amigos, a nossa lei 12.830, que define a carreira jurídica desempenhada pelo delegado de polícia, ela diz, lá no seu artigo 2º, que o indiciamento é um ato técnico-jurídico, e vocês vão aprender isso comigo ao longo das aulas, que é privativo do delegado. Promotor não indicia, juiz não indicia, promotor não pede para delegado indiciar, promotor não manda delegado indiciar, a mesma coisa juiz, é o delegado que indicia ou não, de acordo com a convicção jurídica dele, e ponto. Ninguém vai mandar, pedir, requerer, requisitar. Então, vocês sabendo dessa informação, já eliminavam a A, já eliminavam a B, já eliminavam a C porque juiz não indicia, e eliminavam a D porque o delegado não precisa rever coisa nenhuma. Se ele acha que não vai ser indiciado, ele não indicia. E o não indiciamento dele não vincula o Ministério Público. O Ministério Público pode denunciar ou não, independentemente do indiciamento do delegado. Então sobraria o gabarito letra E, que traz a questão da autonomia do delegado de polícia. Lembrem, é muito importante vocês situarem a cabeça de vocês naquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um concurso para a polícia. Então vocês têm que pensar que a banca, ela sempre vai vir num sentido de valorizar a instituição. Estou fazendo um concurso para a Defensoria Pública, o pensamento é outro. Estou fazendo um concurso para técnico judiciário, o pensamento é outro. Oficial de justiça. Então, estou fazendo um concurso para a polícia, eu tenho que pensar que a banca vai tentar, daqui a pouco, valorizar o trabalho policial. Então, nesse pensamento também vai ajudar vocês para acertar as questões. Questão 35. Durante a investigação criminal, que envolvia uma organização criminosa, houve a necessidade de ser decretado sigilo, por quê? Porque eu tinha uma organização criminosa, sob a justificativa da celeridade das diligências investigatórias. Diante disso, é correto afirmar que, então, mais uma vez, investigação. Está falando de investigação. Letra A. O sigilo somente poderá ser decretado pela autoridade policial, leia-se delegado, presidente daquela investigação em consonância com o Código de Processo Penal. Letra B. A justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação. Em razão do Código de Processo Penal, somente fazer referência ao sigilo para permitir a elucidação do fato ou por exigência do interesse da sociedade. Letra D. O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério Público com atribuição para o caso concreto, em razão de esse sujeito da persecução penal possuir, dentre outras funções constitucionais, o dever do exercício do controle externo da atividade policial. E letra E, o decretado sigilo da investigação atingirá terceiros alheios a ela, bem como a figura do defensor do investigado, permitindo-lhe acesso somente após a expedição do relatório final por parte do delegado de polícia, mas antes da remessa ao Poder Judiciário. E o nosso gabarito, que é a letra C, o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, ou seja, pelo juiz, para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. Está correto, o juiz pode decretar o sigilo da investigação para buscar a celeridade e a eficácia das diligências investigatórias. Então, se o juiz pode, logo, quando a letra A fala que somente o delegado vai poder, está errado. Expressões somente, exceto, nunca, sempre, jamais. Tomem cuidado, prestem atenção. Pode indicar um pega-ratão. Então, aqui nós já descartamos a letra A. A justificativa apresentada pela autoridade policial não encontra amparo na legislação. Encontra, sim, a própria lei 12.850, que define as organizações criminosas, fala em sigilo das investigações quando envolver a organização criminosa. Portanto, está errado a letra B. Lembrando, nós vamos fazer um estudo do processo penal levando muito em conjunto com outras disciplinas. Então, eu tenho que saber lá o que é o conceito de, o que fala a lei de organização criminosa lá do direito penal. Daqui a pouco eu vou ter que saber um conceito do direito administrativo, do direito constitucional. Então,
as disciplinas acabam se completando para que eu consiga acertar as questões. Letra D. O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo Ministério Público com atribuição para o caso concreto. E aí vem mais um monte de coisa para confundir vocês, falando que é dever o exercício do controle externo da atividade policial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É dever, sim, o controle externo da atividade policial, porém, não tem relação nenhuma entre o Ministério Público, por isso, poder decretar sigilo. E outra, a autorização, a lei ela fala em autoridade policial, requerer ou autoridade judiciária, juiz. E a letra E, o decretado sigilo da investigação atingirá terceiros alheios, tá certo, bem como a figura do defensor. Pessoal, o advogado, o defensor, nós vamos ver na aula seguinte, a primeira aula de conteúdo, que vai falar dos princípios e vai falar da ampla defesa. Nós temos que ter um advogado, uma defesa no processo. Vai ter sigilo contra ele? Vai, mas somente aquelas diligências que estão em andamento. Aquilo que já foi documentado não vai ter sigilo. Portanto, não é até o sigilo não vai até o relatório final. Não, ainda no inquérito ele vai ter acesso. Ele não vai ter acesso somente àquelas diligências que estão em andamento. Por exemplo, uma interceptação telefônica em andamento. Ele não vai ter acesso porque senão a diligência vai ser totalmente frustrada. Mas, se ela foi finalizada e integrou os autos do inquérito, ele vai ter acesso sim. Então, gabarito letra C. Questão 36. A autoridade policial está presidindo a investigação envolvendo crime de tráfico de entorpecentes. Então, mais uma vez, aqui o delegado e investigação, inquérito policial. Em razão de elementos colhidos até o momento, representando pela prisão preventiva, agora está falando também em prisões, de Beltrano. Então, o delegado está pedindo a prisão do Beltrano para o juiz. Em razão do acolhimento dos argumentos apresentados pela autoridade policial, o juiz determinou a prisão da pessoa, ordenando a expedição de mandado de prisão e demais formalidades administrativas. 2 dias depois do deferimento de prisão preventiva, o delegado estava num restaurante lá na sua cidade e o Beltrano entrou no restaurante. Ou seja, o Beltrano tinha uma ordem de prisão, entrou no restaurante, o delegado viu e sabia da ordem. Ao avistá-lo, ciente de que não estava com o mandado, o delegado não estava com o mandado, ele deverá fazer o quê? Bom, imagine, olha a situação fática, né? Imaginem que essa banca Fundatec, ela gosta muito de trazer caso prático e colocar numa questão de concurso. É um caso prático da vida real que pode acontecer, inclusive, com vocês, quando forem policiais. Vamos começar pela letra B. Entrar imediatamente em contato com o juiz, a fim de que seja expedido nova via do mandado, sob pena de realizar uma prisão ilegal, passível de relaxamento. Realizar a prisão de Beltrano, uma vez que, sendo a infração classificada como inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será em até 5 dias apresentado ao juiz. Letra D. Representar pela prisão preventiva de Beltrano, em razão da impossibilidade de extração de cópias do mandado. E letra E. Realizar a prisão de Beltrano, uma vez que, sendo a infração classificada como afiançável, a falta de exibição do mandado não será a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Tudo errado, o gabarito é a letra A. O que o delegado tem que fazer? Realizar a prisão do Beltrano. Uma vez que a infração sendo inafiançável, tudo isso aqui nós vamos aprender. Nós vamos aprender o que é uma infração inafiançável, tá? Fiquem tranquilos. Então, ele está falando de tráfico ilícito de entorpecentes, é uma infração inafiançável. A falta de exibição, se ela for inafiançável, não vai obstar a prisão e o preso será imediatamente apresentado ao juiz. Então, quando diz que ele tem que entrar em contato com o juiz pedindo outro mandado, errado. Quando ele fala que será em até 5 dias apresentado o preso ao juiz, está errado, tem que ser em até 24 horas. Vamos aprender isso aqui também. Quando fala que não pode extrair cópias, está errado também, vai ficar disponível. Quando fala que a infração é afiançável, olha que pega ratão, um A aqui, ó, um Azinho, faz vocês acertar ou não a questão. E outra coisa, além de saber o contexto, eu tenho que saber se o tráfico é afiançável ou inafiançável, senão eu errava a questão. Então, gabarito letra A. Questão 37. A equipe de agentes policiais civis da delegacia de Pelotas, ao retornar de uma operação voltada ao crime de abigeato,
observou em via pública uma pessoa saiu correndo ao avistar a viatura, em que aquela equipe se encontrava. Desconfiada da situação, da conduta, a equipe de policiais realizou a abordagem, solicitando a identificação dessa pessoa. Ó, já estou falando em identificação, em abordagem. Ao identificá-la, constatou que estava foragida lá do estado do Amazonas, tendo contra si um mandado de prisão de tráfico internacional de drogas, registrado no Conselho Nacional de Justiça. Obtida a cópia do mandado, é correto afirmar, conforme o Código de Processo Penal, que, letra B, vamos começar pela errada. Para poder ser efetuada a prisão no mandado, os agentes deverão informar a localização da pessoa foragida ao policial hierarquicamente superior a eles, para que ele vá no local e faça a prisão. Letra C, os agentes policiais civis não poderão efetuar a prisão, registrada no CNJ, tendo em vista a competência para a concretização pertence à Polícia Federal. Letra D, para efetuar a prisão de determinada pessoa que esteja prevista em mandado, os agentes deverão informar a localização da pessoa ou delegado da Polícia Federal, para que ele se dirija ao local. Olha só, pessoal, estão fazendo concurso da Polícia Civil, pensem comigo, estão trazendo alternativas aqui, valorizando e dando enfoque numa outra instituição. Obviamente, né, a chance de uma alternativa dessa aqui estar errada é muito grande. Então está falando em Polícia Federal, segunda que fala em Polícia Federal. Letra E, assim como na prisão em flagrante, qualquer pessoa do povo poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça. Tá, e o gabarito letra A, os policiais civis poderão efetuar a prisão no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional, ainda que fora do território da jurisdição. Nós vamos estudar o mandado de prisão, vamos estudar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNP, para aí vocês vão saber que sim, qualquer local da federação. Prisão de Pernambuco foi preso em Santa Catarina, prisão do Amazonas foi preso no Acre, prisão de São Paulo foi preso no Mato Grosso, não importa. Qualquer agente policial vai poder fazer se estiver inserido, por isso que é um Banco Nacional de Mandado de Prisão. Tá, então, a A é a correta. A B fala em chamar um superior hierárquico. Totalmente errado. Não estou falando em Código de Processo Penal Militar, por exemplo. Código de Processo Penal Comum. A letra C fala que os policiais não poderão, por quê? Porque vão ter que chamar a gente da Polícia Federal. Não tem nada a ver. Pode efetuar. Vocês vão aprender. Da mesma forma a D, que fala do delegado de Polícia Federal. E a E, que fala que qualquer pessoa do povo vai poder. Aqui está fazendo uma confusão, por quê? Porque a prisão em flagrante, sim, qualquer pessoa do povo. Quando nós estamos falando de cumprimento de mandado de prisão, o código fala em qualquer agente policial. Então, gabarito letra A. E a nossa última questão, 38, por meio do decreto 8766, olha, aí nós já temos que ter um estudo conjunto até com direitos humanos. Percebam a complexidade do edital. O Brasil promulgou a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, firmado pela República do Brasil. Considerando essa convenção, é correto afirmar que, letra A, diferentemente do Pacto, e aí é o gabarito, diferentemente do Pacto de São José da Costa Rica, e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e igualmente ratificados pelo Brasil, a audiência de custódia deverá ser realizada somente pela autoridade judiciária. Então aqui está falando em audiência de custódia, realizada pelo juiz. Não havendo previsão de apresentação da pessoa privada em liberdade, a outra também com autoridades ou poderes judiciais. É o gabarito. Tá? Então, a audiência de custódia, aquela audiência realizada em até 24 horas após a prisão da pessoa, é aquela em que o juiz de direito vai lá e constata a regularidade do ato de prisão, para ver se aquela pessoa não sofreu nenhum tipo de agressão, constrangimento, enfim. Não vai entrar no mérito da prisão, roubou ou não roubou, não. Vai analisar como foi feita a prisão. É para isso que serve a audiência de custódia. Letra B, seguindo a lógica no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, igualmente ratificados pelo Brasil, a audiência de custódia poderá ser realizada pela autoridade judiciária competente ou por outra autoridade também com poderes judiciais. Está errado, então é pela autoridade judiciária. Letra C, o juiz competente para o processo de julgamento dos atos constitutivos do delito de desaparecimento forçado de pessoas será sempre o da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Militar. Pessoal, quando tem um sempre, desconfia. A mesma coisa a letra D. Sempre o Juízo Comum Federal ou o Juiz de Justiça Militar Federal. Não, depende.
Então, pode ser Justiça Federal, pode ser Justiça Comum, então, tenho sempre, desconfie. A letra E, o prazo para apresentação da pessoa privada de liberdade à audiência de custódia será de 72 horas. Errado, tá? Então, em até 24 horas, em tese, ela deve ser apresentada, contado da questão da prisão. Então, gabarito letra A. Então, percebemos que não foi uma prova simples, não foi uma prova fácil. Questões longas, questões cansativas, complexas e que traziam mais de um tópico a ser cobrado. Prisões e provas, competência e prisões, ação penal, enfim. Então, chamo a atenção de vocês para a necessidade do nosso estudo. Avançando nas nossas orientações gerais de estudo. Agora, discriminando para vocês como é que vai transcorrer o nosso curso. Nós vamos vencer o edital, esmiuçar o edital com bastante cuidado para que não passe nada importante, né, que vocês não sejam pegos de surpresa. E as nossas aulas vão ser divididas da seguinte maneira. Na aula 1, nós vamos estudar o quê? Aquela parte inicial, que fala daqueles aspectos introdutórios e teóricos. Os princípios, as fontes do direito, os sistemas processuais. Na nossa aula 2, nós vamos estudar a lei de introdução do Código de Processo Penal, a lei processual no tempo e no espaço, a lei em relação às pessoas, a interpretação da lei processual. No ponto 3, nós vamos estudar a investigação criminal policial, materializada pelo inquérito policial. Aula 4, identificação criminal, lá da Lei 12.037. Aula 5, sujeitos da persecução penal. Aula 6, ação penal. Aula 7, jurisdição e competência. Aula 8, questão e processos incidentes. Aula 9, comunicação dos atos processuais. Aula 10, prisões. Aula 11, provas no processo penal. Aula 12, procedimentos em espécie. Aula 13, a sentença penal. Aula 14, teoria geral das nulidades. Aula 15, teoria geral dos recursos. Aula 16, relações internacionais com a autoridade estrangeira. E, por fim, na nossa última aula, a LEP, a nossa Lei de Execuções Penais, a Lei 7210, fechando o nosso curso. Então, 17 aulas de conteúdo para que nós façamos a análise de todo o edital, tá? Com bastante cuidado, com bastante atenção, direcionando vocês com a metodologia de indicar aquilo que a banca pode, gosta mais de cobrar, como é que eu pego ratão. Tá? Então, essa vai ser a distribuição. Como é que vai funcionar a nossa aula? Bom, nós vamos ter na aula análise de texto de lei. Algumas coisas sim. Quando eu trouxer texto de lei para a aula, já saibam, o professor falou, é porque aquele artigo é importante. Está transcrito o artigo ali, se está pintado, se eu falei, se eu ressaltei, é porque aquilo ali caiu já mais de uma vez em prova. Tá? Então, geralmente não vou trazer, mas se eu trouxer é porque é importante. Além disso, nós vamos trabalhar com doutrina e com jurisprudência. O que é jurisprudência, professor? Decisões de tribunais. O que o STF fala da prisão preventiva? O que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fala das provas ilícitas no processo penal? Então, tudo isso vai vir para a nossa aula. Lei, doutrina, né, o que os doutrinadores falam daquele tema, e jurisprudência. Além disso, nós vamos fechar as nossas aulas sempre, sem exceção, com questões comentadas. Sempre teremos questões daquela disciplina que nós acabamos de estudar. Estudamos ação penal? Vamos fazer questões de ação penal. Estudamos provas? Vamos fazer questões de provas. Para quê? Para que nós consigamos entender como é que aquilo pode ser cobrado. Então vai ser selecionado, vai estar fresquinho na memória e vocês vão ver ali 3, 4, 5 questões, algumas questões relacionadas que eu escolher, que tem a pertinência com o cargo, né? Relação com o cargo, nível de complexidade nem muito além nem aquém, e isso ajude vocês a estudar, a reforçar o estudo. E aqui faço um apelo, pessoal. Precisa fazer questão de concurso. Assinem algum site de questão, comprem algum livro que tenha questão, mas vocês precisam fazer esse treino importantíssimo. Tá? Eu passei nesse monte de concurso que eu fiz, dentre outros fatores, porque eu tinha mais de 30 mil questões feitas e corrigidas. Então façam a questão, acertem e entendam, ou errem e vão lá e entendam por que vocês erraram. A partir disso, na próxima vez, vocês não vão errar mais, porque vocês vão aprender. Vocês vão aprender fazendo questão. Aí vocês vão treinar. Ah, eu quero melhorar no tiro. Daqui a pouco vocês vão ser policiais e vão querer melhorar. Tem que ser atirando. Quero melhorar na minha atividade física. Tem que ser praticando. A mesma coisa, concurso público. Quero melhorar, eu preciso estudar
ter uma base, mas eu preciso treinar como é que eu vou entrar? É fazendo prova. Então eu tenho que fazer questão. Tá? Então faço esse lembrete para vocês. Algumas das nossas aulas principais, vocês vão ter um material de apoio, né? Então vão poder fazer uma consulta, material produzido por mim, que vai ser disponibilizado, e vocês vão receber também uma apostila com a legislação já lá selecionada daquilo que cai e aquilo que não cai, também para facilitar a vida de vocês. Tá? Então texto de lei, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, enfim, para facilitar o estudo de vocês. E finalizando aqui a nossa aula introdutória, né, as nossas orientações gerais de estudo, nós tivemos ali no início da aula a questão da bibliografia sugerida pela banca, e aqui é a bibliografia sugerida pelo professor, o que eu indico, o que eu trabalho no processo penal e que acaba sendo sempre muito relevante. Primeiro, a minha doutrina base, Renato Brasileiro. Tá? Esse manual aqui, azul com branco. Professor, o senhor acha que é o melhor? Sim, eu acho. Indica de olho fechado? Depende. Como assim? Depende do tempo que vocês têm. Ele é um manual muito grande, um manual de 2.000 páginas, que tudo que interessa no processo penal vai estar ali. Mas aí surge o questionamento. Qual é o tamanho do tempo que vocês têm para estudo? Se o tempo de vocês está bom, estudem por ele como base. Tragam ele como base. Complementem o estudo com essa doutrina. Professor, meu tempo não é tudo isso. Bom, então daqui a pouco vocês podem pensar numa doutrina menor. Qual que eu indico? Curso de Processo Penal e Execução Penal do Nestor Távora. Livro bom, gosto do livro, uma obra mais sucinta e que também traz aspectos bons e relevantes. Não deixa nada a desejar. E um meio termo seria o Fernando Capês, que também é um clássico, curso de Processo Penal, que vocês podem daqui a pouco aí mesclar, né, se daqui a pouco quiser ter mais uma doutrina. Qualquer um desses aqui vocês vão estar bem, tá? Dentro dessa ordem de preferência e tempo que vocês vão ter para fazer o estudo de vocês. Eu acho importante ter, pessoal, tá? Acho importante ter uma doutrina de base, isso vai ajudar, né? Façam tudo para aumentar a chance de aprovação de vocês, tá? Elevem a régua que vai dar certo. Nós vamos fazer a nossa parte daqui e contamos com vocês, que vocês façam a parte de vocês. Do outro lado, o resultado vai aparecer. Então, um excelente curso para nós e bons estudos.